Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Maná Eterno. Vamos falar agora especificamente sobre as moradas de João, capítulo 14. Bem, no estudo passado, nós observamos que por todo o livro de João, Jesus vem explicando tanto aos judeus quanto aos seus discípulos que ele estava no Pai. E depois ele foi explicando até chegar ao assunto do Espírito Santo. E aí chegamos agora em João 14, 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está dizendo que ele vai enviar outro Consolador, ou seja, outro como ele, que era o Consolador, né? Agora o Espírito Santo para viver nos apóstolos, nos discípulos, em quem aceitasse a Cristo, né, como seu Salvador, para sempre. Porque até então o Espírito vinha, fazia uma obra e voltava. E Jesus disse, se eu não subir, ele não desce, em definitivo, né? Isso que ele estava querendo dizer. E aqui ele diz o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. É o que ele explicou na pergunta que Judas fez, não o Iscariotes, o outro Judas. Falamos no vídeo passado. E aqui ele está dizendo que esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode receber, porque o mundo não quer Jesus. E é Jesus que dá o Espírito Santo. E ele diz que habita conosco e estará em nós. Essa é a palavra promessa de Jesus. Agora o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, 16 e 17 assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que no futuro, na grande batalha da besta, a besta destruirá o templo do Senhor, destruirá o nosso corpo, que é chamado de átrio, lá em Apocalipse. Então Deus o destruirá, porque ele assim vai fazer, destruindo o templo de Deus, e Deus destruirá este inimigo. Aqui está falando da grande perseguição da igreja na grande tribulação. Portanto, Deus destruirá porque o Espírito Santo habita em nós, nos fazendo templo de Deus. 1 Coríntios 6,19 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Mais uma vez o apóstolo Paulo solidificando o pensamento de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós. 2 Coríntios 6,16 Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vejam aqui que não está falando de santuário feito por mãos humanas, né, de pedras, mas sim o nosso corpo. O nosso corpo é o santuário, que não deve ter nenhuma comunicação com os ídolos, né? Devemos ser separados. Efésios 2, 21 e 22, o apóstolo Paulo continua dizendo: No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Aqui o apóstolo Paulo chama o nosso corpo de edifício bem ajustado, né, que vai crescendo para ser templo santo do Senhor. Né? Nós somos edificados, construídos para a morada de Deus em espírito. Aqui em Hebreus 3:6 também fala nesse assunto e diz: Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós,
se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, a casa aqui, a sua própria casa, a própria casa do Filho, que é Cristo, somos nós. Nós somos a casa de Cristo. Então, mais uma vez, um texto mostrando que nós é que somos a casa, a morada, o templo que Deus habita neste mundo. Agora chegamos ao texto mesmo, de João 14. O título lá está: Nós somos a casa, as moradas. E João, no versículo 2, fala: Na casa de meu pai. Precisamos entender que essa frase, na casa de meu pai, João está falando do corpo de Cristo. Nós que somos casas. Nós somos casa do Senhor, Porque vimos já com todo o contexto bíblico que está falando de casa como sendo o nosso corpo. Edifício, tabernáculo, templo, Isso tudo chamando de casa de Deus, casa de Jesus Cristo. E não está se referindo ao céu, sendo a casa de Deus. Claro que Deus mora no céu, mas todo o contexto de João está dizendo que Deus morará em nós. Deus virá para morar em nós através do Espírito Santo. Como vamos ver aqui nesse texto mais à frente. Vamos continuar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que a palavra não é estiver, mas estou, como falamos no vídeo anterior. Porque Jesus estava se referindo que ele estava no Pai. Então, ele estando no Pai, ele quer que nós também estejamos no Pai. Ele não está referindo-se ao céu, está se referindo a estar em Deus. Versículo 19 a 23. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Está vendo aqui como Jesus está fazendo esse jogo de palavras para dizer que nós somos um em Deus, e com Deus, e Ele e o Pai são um em nós, através de quem? Através do Espírito Santo, que Ele está avisando que descerá logo após a sua subida, que seria no Pentecostes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí agora vem uma pergunta que nós mencionamos há pouco, foi feita pelo Judas, que não era o Judas Iscariotes. E ele diz assim: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E aí Jesus responde de uma forma que, se a gente não tiver uma atenção redobrada aqui, a gente não vai entender. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus responde tanto ao que Judas perguntou aqui diretamente, e também faz menção ao que ele falou lá em cima, sobre na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque é a mesma palavra como vemos aqui do lado, moradas aqui no versículo 2 e moradas aqui no versículo 23. E está dizendo aqui, habitação, residência, lugar, morada, Deus, Espírito Santo que habita nos crentes, aqui nesse aplicativo que dá a palavra no original. Então aqui ele está respondendo tanto essas duas coisas, por quê? Porque ele diz: viremos para ele e faremos nele morada. Ele está querendo dizer só naquele que o Espírito Santo estiver fazendo morada é que Jesus vai estar se manifestando. Por isso que ele disse aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Está aqui em João 14, 17. Voltando aqui, ele está querendo dizer que ele só pode se manifestar aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que for de Cristo, aquele que for noiva, corpo de Cristo. Então, essa é a diferença. Então,
Aqui ele está respondendo que se manifestará aos discípulos, se manifestará a todo aquele que crer no seu nome, não ao mundo, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, a não ser que se converta e se torne corpo de Cristo. E este será templo do Espírito Santo. E Jesus e Deus fará em nós morada, né? A casa do Pai será cada um de nós, sendo feito suas moradas, através do Espírito Santo. Como diz aqui Efésios 2, 22, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então concluímos que todo o contexto bíblico aponta de que essas moradas somos nós mesmos. Não é um local, não é lá no céu, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mesmo porque a palavra, como frisamos bastante aqui, para onde eu estou, não é para onde eu estiver apontando um local físico, mas está apontando sim em nós estarmos em Deus e Deus estar em nós. Como diz aqui, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. É uma coisa só, né? Somos um com Deus e Deus conosco. Então, espero que você tenha entendido que João 14, quando se fala da morada, está falando de nós mesmos, sendo morada de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.